Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa BioFlow 3Ps. Aqui nós conversamos sobre como atingir os 3Ps da felicidade: paz, propósito e prosperidade. Eu sou Walter Cossia e o tema de hoje é como se livrar de crenças limitantes. Sempre nos perguntamos por que é tão difícil mudar. Tantas vezes tentamos mudar aspectos da nossa vida, mas em geral com poucos resultados. Mesmo sabendo exatamente o que queremos mudar, mesmo muitas vezes sabendo exatamente o que temos que fazer para mudar e até nos propondo firmemente a fazer isso e mudar, muitas vezes terminamos não conseguindo o que nos propomos e tudo continua sendo como sempre foi. E podemos listar aí tentativas frustradas de parar de fumar, de aprender um novo idioma, de emagrecer, de mudar de trabalho ou de terminar um relacionamento que não funciona. Todas essas tentativas são parte do nosso cotidiano e nos provam diariamente o quanto é difícil mudar. O fato é que mudar exige um conhecimento que nem sempre temos sobre as resistências inconscientes envolvidas e as crenças que as protegem. Hoje, meu objetivo é ajudar a esclarecer mais sobre isso, porque ainda que racionalmente queiramos muito uma mudança em nossa vida, geralmente nos deixamos levar por um jogo de auto-engano em que o inconsciente toma as rédeas e, afinal, terminamos fazendo as coisas do jeito que sempre fizemos. Se pararmos para observar melhor as partes que compõem estas tentativas frustradas de tanta gente na hora de mudar, poderemos observar alguns momentos ou etapas muito interessantes. Primeira etapa: existe um momento específico em que percebemos a necessidade da mudança. Mesmo que consciente ou inconscientemente, já soubéssemos de antes dessa necessidade de mudar. Mesmo aquilo que hoje conscientemente decidimos mudar, a necessidade da mudança em geral já era visível desde antes. Tudo poderia ter sido visto ou decidido antes, mas não. O tempo passa e aí chega uma hora, às vezes tardia, em que finalmente cai a ficha. E aí parece que tudo foi visto ou percebido apenas naquele momento. Mas se observarmos melhor, veremos que já havia claros sinais desde antes, mas por qualquer motivo era como se não registrássemos esses sinais. Era como se estivéssemos, em certo sentido, cegos para esses sinais. Seguindo com os exemplos que eu falei antes, foi num determinado dia que decidimos parar de fumar, porque nos faz mal. Mas com certeza já sabíamos disso de antes, que fumar nos fazia mal. E não por isso, não por saber que fazia mal, havíamos decidido parar antes. Você nunca se perguntou o porquê disso? Outro exemplo. Um dia decidimos tomar vergonha na cara e aprender de vez aquele novo idioma que tanto desejamos aprender. Mas a necessidade ou querer saber esse idioma já existia fazia tempo. Por que então não tínhamos decidido antes começar a aprender o tal idioma? Por que essa demora? Mais uma pergunta sem resposta. Mas continuemos que tem mais. E agora eu quero contar algo que já aconteceu comigo. Um dia, daqueles em que eu estava como mais reflexivo, saí do banho, me olhei no espelho do quarto. Eu peguei com a mão uns pneuzinhos aqui na lateral e eu notei que havia engordado. Aí eu corri na balança e comprovei. Eu estava com 4 quilos acima do meu peso. Aí eu voltei e continuei me olhando no espelho, como fazia todo dia, e me perguntei assim: como é que eu não percebi antes? Se hoje eu estou com 4 quilos acima do meu peso, isso quer dizer que ontem eu não estaria com muito menos do que 4 quilos acima do meu peso. Como é que eu não percebi ontem? Eu acredito que você já tenha passado por alguma situação similar, onde depois, quando tardiamente você percebe algo, você se pergunta assim: como é que eu não notei antes? E levando isso para a nossa vida, quanto tempo teremos que ficar num trabalho ou num relacionamento infelizes até que chegue o dia em que finalmente cai a ficha de quanto aquilo nos prejudica e tomemos a decisão de partir? Por que vamos sofrendo e sofrendo, demorando tanto para finalmente ver
algo que já estava visível, algo que muitas vezes familiares ou amigos nos avisaram, mas não demos ouvidos. Claramente, porque existe um ponto cego para esse aspecto da nossa vida. Um ponto cego que nos impede de ver. E este ponto cego é muito diferente para cada um. Nós temos exemplos aos milhares de pessoas que são talentosas, por exemplo, no trabalho e com grandes pontos cegos, por exemplo, no relacionamento. Ou pessoas que são ótimas nos esportes ou para dançar e têm ponto cego nas suas finanças, e etc, etc. O ponto cego não depende da inteligência, do talento ou da preparação. Vocês vão ver já já como isso funciona. Então, essa é a primeira das etapas importantes que observamos nos processos de mudança. A existência do momento em que finalmente cai a ficha e conseguimos perceber o que temos que mudar. Uma segunda etapa importante que observamos é a das resistências antes de começar a mudar efetivamente. Resistências a iniciar o processo de mudança que queremos. E estas resistências se manifestam de maneiras diferentes em diferentes momentos para cada um de nós. Mas todos, em geral, enfrentamos algumas ou muitas resistências ao querer iniciar uma mudança. Pareceria que, coincidentemente, justo no momento em que iríamos iniciar nosso processo de mudança, aparecem situações que nos impedem. Eventos que do nada aparecem para atrapalhar nosso processo de mudança, ou também, às vezes, pequenas autossabotagens, bem sutis, como uma preguicinha aqui ou ali, uma vontade de assistir um filme, irão ajudando a adiar o início da mudança de maneira muito imperceptível. Mas quando notamos, o tempo passou e nossa mudança não aconteceu quando nós queríamos. E acho que, neste sentido, o melhor exemplo, pelo que todos passamos de resistência, ou pelo menos conhecemos resistência à mudança, e já é até folclórico, que é decidir sempre iniciar uma dieta na próxima segunda-feira. Se não fosse uma resistência a iniciar, o que nos impediria de iniciar a dieta imediatamente assim que decidirmos emagrecer? E uma terceira etapa observável é a das resistências durante o processo de mudança, com tentações, empecilhos e acontecimentos que continuam emperrando nossos esforços e nos dificultam de conseguir a mudança que tanto queremos. Parece que tem algo contra nosso processo de mudança. Parece que chove de propósito no dia que iríamos para o parque fazer exercício ou faz frio. Ou de repente aparece um convite para um jantar maravilhoso no meio da nossa dieta. Um novo projeto de trabalho nos exigirá horas a mais que pensávamos dedicar a aprender um novo idioma. E etc, etc, etc. Claramente, todas estas etapas observáveis são resultado de pontos cegos que temos. São percepções ou falta de percepções, crenças e questões que estão no âmbito da inconsciência. E por isso chamamos de ponto cego. E que atuam sem que nos demos conta e nos limitam, alimentando a inércia de permanecer sem mudar, ajudando a que tudo fique do jeito que sempre foi. Fazermos a expansão de consciência necessária para finalmente ver o que precisa ser visto e mudado é fundamental. Resumindo, trata-se de 3 grandes etapas que em BioFlow temos profundamente mapeadas como processos que devem ser trazidos para a consciência para serem processados e assim superados. Nós damos a estes 3 passos os seguintes nomes. O primeiro passo é a autoconsciência. Trata-se da autopercepção, de chegar a perceber o que temos que mudar, de tomar consciência do que queremos e do que não queremos para a nossa vida. Esta etapa, em BioFlow, termina quando conseguimos mapear não apenas o problema, mas também como funcionam os pontos cegos que nos impedem de vê-lo. Ou seja, quais são as resistências a enxergar este problema em nós. O segundo passo é a reconstrução. Seria iniciar as ações de mudança que queremos, parando com o velho, com o que não nos serve mais, e implantando o novo que desejamos. Aplicando um método que nos permita ainda enfrentar as resistências inconscientes a este processo de mudança. E, finalmente, o terceiro passo é a transformação verdadeira e permanente. Quando conseguimos
a energia e o comprometimento necessários para manter nossas mudanças no tempo, até o ponto de não haver mais resistências e podermos assim vivenciar os benefícios da nossa mudança sem fazer mais nenhum esforço. Do mesmo jeito que um dia, quando estávamos aprendendo a dirigir um carro, tínhamos que pensar assim muito no câmbio, nos pedais, no volante, espelho, num super esforço, numa concentração muito grande, principalmente concentração, atenção, e que com o tempo virou uma habilidade interna, algo tão fácil e automático de fazer que fazemos sem pensar. Eu vou falar mais em outro vídeo sobre estes 3 passos do método BioFlow para entender e executar o processo de mudança. E hoje eu vou focar mais nas raízes, na origem das resistências inconscientes, as resistências que nos impedem de mudar o que queremos mudar. E para isso, vou explicar mais profundamente como estas resistências funcionam. Todos nós temos hábitos, tanto bons quanto ruins. São comportamentos repetitivos e automáticos, muitos deles inconscientes, que já estão prontos para lidar com algumas situações conhecidas da nossa vida. Assim como falei agora sobre dirigir um carro, para quem dirige há muito tempo, é um hábito em grande parte inconsciente, porque não temos que pensar conscientemente para executá-lo. Os hábitos são rotinas, tipo passo a passo, que fomos desenvolvendo para facilitar e até para proteger a nossa vida. Para que não tenhamos que despender tanta energia pensando ou avaliando novamente como agir em situações conhecidas de experiências anteriores, seja para nos defender de um perigo ou para executar com rapidez tarefas que já conhecemos muito bem e temos que repeti-las muito. E então, essas tarefas se transformam num hábito, de tal maneira que não precisamos pensar mais para executá-lo. E assim vamos criando em nossa vida diversos hábitos, processos automáticos que evitam que tenhamos que gastar energia avaliando e pensando de novo e de novo sobre algo que já é corriqueiro e bem conhecido. E todo o nosso repertório de hábitos é baseado em experiências e aprendizados anteriores que muitas vezes inconscientemente herdamos da família, da cultura, dos nossos ancestrais e também das nossas próprias experiências de vida. Os hábitos formam parte de toda uma equação interna que nosso cérebro entende que contém maneiras comprovadas de se realizar bem as coisas. E, portanto, nos ajudam a não gastar energias em reinventar a roda e ter que repensar as coisas desde zero o tempo todo. A frase que nosso cérebro inconscientemente diria é: por que mudar se fazendo como sempre fizemos, sempre deu certo? E por isso, porque em time que está ganhando não se mexe, nosso inconsciente tenderá a repetir sempre os hábitos registrados na nossa equação interna de vida. Aquela equação que nos guiou lá desde o nosso nascimento e até hoje. Tudo o que já vivemos e ou aprendemos antes de hoje será considerado um fator de sucesso na nossa equação de vida. Tudo o que aconteceu conosco, não importando se foi algo bom ou algo ruim, será considerado parte da equação. As partes mais arcaicas do nosso cérebro, as que cuidam de tudo o que é inconsciente, elas têm uma abordagem muito biológica do que é o sucesso. Elas não distinguem muito bem a diferença entre bom e ruim do jeito que nossa mente consciente faz. A parte arcaica do nosso cérebro não entende de sucesso na carreira, no amor ou no dinheiro. A parte arcaica do nosso cérebro considera que se estamos vivos é porque todas as variáveis daquela equação que nos trouxe até aqui estão todas certas. Todo o roteiro que vivemos desde o nascimento até hoje deu certo. Porque estamos vivos e, portanto, nossa mente arcaica tenderá a querer ficar vivo e tenderá a repetir inconscientemente todos esses aspectos que para ela deram certo. E aí entram tanto os aspectos bons e os aspectos ruins, segundo nossa mente consciente. Mudar, então, exige sair desses hábitos ou roteiros anteriores da nossa vida. E exige um esforço porque nosso cérebro arcaico vai se opor a estas mudanças. Elas podem ser consideradas de alto risco pelo nosso inconsciente, porque poderia nos levar
para esse inconsciente a situações novas, desconhecidas e, quem sabe, perigosas para a vida, visto que elas não foram comprovadas anteriormente por aquele nosso roteiro que deu certo e que nos manteve vivos até hoje. Por isso que, inconscientemente, resistimos a mudar até aquilo que nosso consciente, nosso intelecto, considera que é ruim para nós. E essa é a razão de ficarmos em um emprego ou relacionamento ruins, mesmo sabendo conscientemente que não nos serve mais. Ou até nos desligamos de um emprego ou saímos de uma relação ruim, mas quando estabelecemos novos vínculos, seja laborais ou de relacionamento, percebemos que as mesmas situações negativas se repetem. Isso acontece porque inconscientemente buscamos repetir mais uma vez o que está em nosso roteiro do que deu certo. Se a mudança vem apenas do nosso lado racional inconsciente, sem envolver o nosso inconsciente, a mudança não será genuína e o resultado será efêmero. O nosso roteiro se imporá novamente e moldará o ambiente externo de tal maneira que em breve estaremos de novo enfrentando, quem sabe com outros atores e em outros cenários, as mesmas situações que nos deixaram insatisfeitos antes. Um outro exemplo deste tipo de mudança são alguns tratamentos para vícios como álcool ou cigarro, onde um percentual pequeno, mínimo de pessoas conseguem efetivamente parar. Muitas até param aquele vício, mas acabam trocando ele por algum outro tipo de vício, fixação, como comer muito, mascar chiclete, ser mais cabeça dura ou ficar mais irritado com o mundo. Na realidade, troca-se a situação original por outras substitutas que, em geral, não envolvem a solução da causa inconsciente, e sim a canalização da questão emocional de uma outra maneira, com alto risco de voltar ao vício original num momento de fraqueza. Então, mudar hábitos arraigados significa adentrar no nosso inconsciente para tomar consciência daquela equação interna de vida, principalmente a parte emocional. Verificar as partes dela que nos servem hoje e conservá-las, e mudar as partes que não nos servem mais. Mesmo que um dia tenham sido úteis a nós mesmos, à nossa família, ao nosso grupo social ou até aos nossos ancestrais. E já vou falar um pouco mais sobre isso, vocês vão entender. Mudar efetivamente significará tomar contato com as crenças ocultas e aprender a lidar com as emoções inconscientes mais profundas registradas na nossa mente, verificando quais gatilhos as disparam e promovendo um movimento consciente de expansão de consciência e autoobservação, para o qual o método BioFlow tem algumas ferramentas específicas que vou explicar. Você deve estar se perguntando assim: tudo bem, mas como fazer então para mudar? E essa é a grande pergunta. E foi para ter respostas a esta pergunta que desenvolvemos a metodologia BioFlow e, para começar a explicação, vou falar da força de vontade. Muita gente acha que para mudar precisa de força de vontade. E numa análise rasa, parece até fazer sentido, não é verdade? Para mudar é necessário de muita força de vontade. Agora, vamos pensar na expressão força de vontade. Tirar ou conseguir força da nossa vontade. Parece super adequado. E então vou te perguntar, em cima dos exemplos, os mesmos que eu dei antes, para ver se funciona realmente assim. Será que o fumante que quer mesmo parar de fumar sente força de vontade suficiente para não querer fumar o próximo cigarro? Aquele que ele gostaria de fumar agora? Ou ele terá mais facilmente vontade de fumar o último cigarro e determinar um prazo no futuro para parar de verdade? Vamos supor que você seja aquela pessoa que quer emagrecer. Você terá força de vontade, do fundo do teu coração, agora, de comer uma linda e saudável salada de folhas verdes, ou você terá mais vontade de comer algum outro prato que seja o teu favorito? Quem sabe uma pizza ou um sorvete, e deixar o início da dieta, como falamos lá, para segunda-feira. Será que você vai ter mais força de vontade para querer parar tudo o que você está fazendo agora, sentar na escrivaninha, pegar livro, caderno e caneta e começar a estudar um novo idioma já neste momento? Ou, verdade verdadeira, em geral você vai sentir mais vontade de se jogar no sofá e maratonar um bom seriado na Netflix?
É hoje mesmo que você vai sentir força de vontade de se demitir daquele trabalho que você não suporta mais? Ou você vai ter mais vontade de esperar a oportunidade certa de fazer isso, bem feito para não fechar as portas no futuro? É hoje mesmo que você vai sentir vontade, força de vontade de finalizar aquele relacionamento sofrível que não está funcionando? Ou você vai sentir mais força de vontade de esperar um momento que seja mais adequado e menos traumático? Como você pode ter notado, se somos muito honestos, em geral, a nossa força de vontade não está envolvida diretamente naqueles movimentos essenciais da mudança, aqueles passos que temos que dar agora para poder mudar. A força de vontade está mais para a força das ideias de que eu quero mudar em algum momento no futuro. Se você foi bem verdadeiro ou verdadeira ao avaliar os exemplos que falei antes, você poderá ver que a força de vontade não parece estar tão conectada com o movimento que precisamos fazer agora para começar ou para continuar a mudar. E é por isso que as dietas iniciadas com a força de vontade de emagrecer sempre começam somente na segunda-feira. Agora, e por que força de vontade não funciona? A resposta é porque, em geral, sentimos vontade apenas por aquelas coisas que nos dão prazer imediato. Quem não sente vontade, por exemplo, de pegar uma mala agora mesmo, enchê-la, esquecer de tudo e ir viajar e conhecer lugares novos? Quem não sente vontade, por exemplo, de comer sua comida favorita, que na grande maioria das pessoas, em geral, envolve açúcar e ou gordura? Quem não sente vontade, por exemplo, de se jogar num sofá gostoso, com pipoca e ficar abraçadinho com alguém querido assistindo um filme? Acredito que é fácil perceber facilmente como teríamos bastante vontade de fazer essas coisas que nos dão prazer imediato. Mas também é certo, e se percebe facilmente, que tudo o que fizemos de mais importante em nossa vida, fizemos indo contra a nossa vontade. E falo mesmo da maior parte das coisas importantes da sua vida, como ser conseguir se formar na faculdade ou em qualquer carreira profissional, conseguir implantar na sua vida uma alimentação mais saudável, conseguir manter uma rotina de exercícios consistente durante muito tempo para manter um corpo sadio, forte e bem treinado. Para atingir todas essas metas maravilhosas, com certeza, em alguns momentos, você teve que fazer algumas coisas, pelo menos, contra a tua vontade. É impossível que projetos de longo prazo, projetos grandes, contenham 100% de coisas que nos dêem prazer imediato. Com certeza, em alguns momentos, para fazer algumas das coisas que eram evidentemente necessárias, você não sentiu vontade naquela hora. E para realmente fazê-las, você teve que ir contra a sua vontade. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que você muitas vezes não teve vontade de fazer o que tinha que fazer para conseguir o que queria. Então, e de novo, sem medo da redundância, muitas vezes, para conseguir o que você queria, você teve que ir contra a tua vontade. Muitas das grandes conquistas da tua vida você fez indo contra a tua vontade. Tua família, por exemplo. Como você construiu tua família? Foi só surfando na onda do que você tinha vontade? Claro que não. Provavelmente você já teve que passar por diversos desentendimentos familiares e lidar com situações que você não desejava. Você teve que lidar com a tua falta de vontade de resolver aquilo que precisava ser resolvido. Quantas vezes você teve que decidir algo muito importante com a tua companheira ou companheiro que tinha uma opinião totalmente contrária à tua e você foi obrigado ou obrigada a aceitar fazer de um jeito que você não concordava e que não tinha a menor vontade de fazer?
Quantas vezes você teve que lutar contra a tua vontade para, por exemplo, pedir desculpas por algo que você fez de errado? Se você, por exemplo, não foi amoroso com teu filho ou filha e não foi compreensivo, compreensiva com teu companheiro ou companheira e provocou dor neles, quanta vontade você sentiu de pedir desculpas imediatamente? Foi fácil? Ou muitas vezes você teve que passar por cima do orgulho, por cima da falta de vontade para poder conseguir pedir desculpas? Você pode comprovar com estes exemplos que é lidando com a falta de vontade que você constrói relacionamentos fortes e duradouros. E não, como todo mundo acha, que a força de vontade que irá nos ajudar a construir a vida que queremos. Em geral, para todos os projetos de longo prazo, todos aqueles projetos que, pela complexidade, tamanho e duração, com certeza, terão altos e baixos, projetos que não terão apenas recompensas imediatas 100% do tempo, para todos esses projetos, você, em algum ou vários momentos, terá que fazer coisas contra a sua vontade. Coisas que não te agradarão, mas que você precisará fazer para dar tudo certo. E justamente por isso, muitas vezes não conseguimos mudar o que queremos, porque ficamos esperando ter uma força de vontade que em geral não vem. Então, se você quer emagrecer, se você quer parar de fumar, mudar de trabalho, de relacionamento ou fazer uma formação de algum tipo, não conte com a sua força de vontade, porque ela não irá te ajudar. E por que será que não temos força de vontade para as nossas mudanças que tanto queremos? Essencialmente por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo são os hábitos inconscientes transgeracionais ou aquilo que chamamos de instinto. Essas formas de fazer as coisas que herdamos no nosso DNA, na nossa cultura, que vem de experiências de todas as gerações anteriores da raça humana. Algo muito além de nós, da nossa existência desta vida. E segundo, os hábitos inconscientes, resultado das nossas próprias experiências na nossa vida. Aquilo que é decorrente da nossa própria história de vida. Ou seja, temos, por um lado, os hábitos herdados e, por outro, os hábitos que nós mesmos criamos. Falando do primeiro grupo, dos hábitos que herdamos das gerações anteriores, a neurociência nos explica como durante 97% da vida dos seres humanos no planeta Terra, conseguir alimento para viver foi extremamente difícil. Para você ter uma ideia, estima-se que a atual versão do ser humano, o Homo sapiens, do jeito que conhecemos, existe no planeta há aproximadamente 350 mil anos. E desses 350 mil anos de vida do homem na Terra, durante 340 mil anos, 97%, nós, os humanos, fomos nômades. Isso quer dizer que faz apenas 10 mil anos que nos estabelecemos de maneira mais permanente nos lugares e deixamos de ser nômades. Isto ocorreu no que se chamou da primeira revolução agrícola, quando desenvolvemos a agricultura e produzimos nossa própria comida. E assim paramos de correr o risco, como nômades, de andar, andar e andar e, de repente, não chegar a alguma terra que tivesse os alimentos que precisávamos. E nessa época anterior, quando éramos nômades e a humanidade estava iniciando sua jornada, não se encontravam tão facilmente os alimentos calóricos, por exemplo, tão necessários para a vida. O que se encontrava facilmente eram as folhas verdes das plantas e, em menor medida, frutas, e o mais difícil de tudo era conseguir os alimentos calóricos e as proteínas, já que para isso haveria que caçar. Você pode comprovar com sua própria existência, porque decorrente desta programação ancestral, em geral, sempre preferimos primeiro os alimentos calóricos, depois as frutas e finalmente as folhas verdes. Exatamente ao contrário do que era a disponibilidade dos alimentos naquelas épocas em que éramos nômades. Claramente, seguimos até hoje a programação ancestral de ter mais foco e mais força de vontade em conseguir calorias, porque naquela época era mais difícil.
A realidade daquela época era muito diferente de hoje. Hoje você compra alimentos calóricos em qualquer esquina por alguns poucos reais, mas, como falei, nosso cérebro tem memórias ancestrais sobre isso que foram válidas durante 97% de toda a história de vida da humanidade, com foco total em encontrar e consumir calorias e proteínas que na época não eram tão comuns. Encontrar calorias naquela época era extremamente difícil. Nossa força de vontade, então, estará em geral muito bem disposta a consumir alimentos com alto poder calórico, que fornecem bastante energia para a vida e, nesse caso dos alimentos, a influência transgeracional, a influência ancestral, instintiva e inconsciente em nosso cérebro é pior ainda, porque o fato de deixarmos de ser nômades não acabou com a fome no mundo. Até hoje a fome não acabou no mundo. Sendo mais exatos, nossa necessidade real de consumir calorias para a sobrevivência tem um histórico de 99,99% da existência humana, ou aproximadamente 349.950 anos em busca de calorias, contra apenas 50 anos em que há essa disponibilidade toda de calorias em alguns lugares do planeta Terra e apenas para uma parte da população que tem recursos para comprar. Portanto, no sentido mais instintivo do nosso cérebro, em geral, ainda procuramos inconscientemente por calorias o tempo todo, mesmo quando não precisamos. Então, mudando um pouco o foco, te pergunto: era uma opção para nossos ancestrais fazer exercício? Claro que não. Para eles não era uma opção. Para eles era mandatório, era obrigatório para a sobrevivência. Para eles conseguirem aquelas calorias e proteínas tão necessárias, deviam dedicar grande parte do seu dia a encontrar alimentos, caçar, coletar e ainda se defender de predadores ou até de outras tribos mais agressivas. E quando não estivessem nessas atividades tão desgastantes, deviam ficar quietos e aguardar energia, porque em outro momento poderiam precisar. A natureza, durante os 340 mil anos nômades, nos orientou a consumir e guardar energia, cada vez que fosse possível, para assim ter energia na hora certa, para caçar o alimento, fugir de predadores, para lutar ou para fugir de inimigos. E por isso, a preguiça ou vontade de fazer nada também é uma atitude super adequada para poupar energia que nosso cérebro arrasta por quase toda a existência da raça humana. Preguiça esta que nosso cérebro ainda aciona instintivamente em alguns momentos da nossa vida e que está muito conectada com essa programação de tantos milhares de anos em que isso foi tão necessário para a sobrevivência do ser humano. E por isso, nossa força de vontade tende a ser preguiçosa para sair da imobilidade e fazer o que precisamos fazer, porque isso nos fará gastar energia. Energia que, segundo a programação ancestral, se não há algum perigo ou necessidade real e imediata, deveria ser guardada, estocada. Neste sentido, então, da programação transgeracional, ancestral, instintiva, como vocês quiserem chamar, já podemos entender, por exemplo, grande parte da compulsão por comidas calóricas e também da preguiça, da vontade de não fazer nada. Mas tudo isso que eu falei tem a ver com as programações transgeracionais ancestrais, que era o primeiro grande motivo de não ter força de vontade. Temos ainda o outro grande motivo, que são as programações resultantes das nossas próprias experiências na nossa vida. Experiências que resultaram em aprendizados, crenças e comportamentos habituais, conscientes e inconscientes, e que moldam nossos hábitos e nos afastam das mudanças. A origem das resistências à mudança, vindas da própria experiência pessoal, vem, em geral, de momentos em que não demos conta de algo na nossa vida e por isso sofremos. Momentos em que não tivemos recursos ou capacidade suficiente para lidar com o desafio que se apresentava e por isso sofremos. Ou seja, foram momentos em que fomos superados pela necessidade, não tivemos como dar conta da situação e por isso entramos em processos de estresse e sofrimento. Nesses momentos, como um grande movimento de defesa,
decidimos sair e até esquecer da situação vivida, como uma maneira de evitar o estado de sofrimento. E para ilustrar isso, nada melhor do que a história do elefante do circo. Aquele elefante super grande que você vê no circo, amarrado com uma corda no pescoço dele, corda que comparada com o tamanho do elefante, parece de brinquedo. Porque claramente, se ele quisesse se soltar, ele cortaria essa corda muito facilmente. Mas, estranhamente, ele não tenta se soltar. Muitas vezes até vemos a outra ponta da corda, uma ponta amarrada no pescoço dele, e a outra ponta nem amarrada está solta no chão. Mas como o elefante não puxa a corda, e ele sente a corda no pescoço, acredita que está amarrado, e então nem tenta se soltar. E aí você se pergunta, como isso acontece? Por que ele não puxa uma cordinha de nada? Uma cordinha que não resistiria à sua força, né? Mas aproveitando, também poderíamos nos perguntar no sentido pessoal. Quantas vezes, em algum sentido, nós nos sentimos que nem esse elefante, com muita qualificação para encarar nossos desafios, mas amarrados por pequenas questões que não entendemos como nos seguram? Para entender isto, vamos avaliar como foram as experiências de vida deste elefante do circo. Lá atrás, quando o elefantinho nasceu, amarraram ele com essa mesma corda que o segura até hoje. Só que para o tamanho daquele bebê elefante recém-nascido, essa corda era mais que suficiente para segurá-lo. E se bem ele tentou se soltar, só conseguiu esfolar o pescoço inteiro com a corda, se ferir e sofrer muita dor e frustração. Até que um dia, para parar de sofrer, ele parou de tentar se soltar da corda. E aí, ele se deu uma autoexplicação para parar de sofrer. Ele disse a si mesmo, eu não consigo. O que era uma super verdade naquele momento. E foi uma atitude até muito inteligente para ele ficar bem e não sofrer mais. E com essa crença que ele implantou em si mesmo, de maneira inteligente para não sofrer, ele parou de tentar se soltar e assim ele também parou de sofrer. Então, se pudéssemos colocar em palavras o aprendizado que ficou para ele foi: tentar me soltar da corda me faz sofrer. Parar de tentar me soltar me fez parar de sofrer. Portanto, é uma boa decisão. Parar é uma boa decisão. E até aí, entre nós, vamos concordar, foi uma excelente decisão. Porque ele não tinha a menor chance de se soltar da corda com a pouquíssima força que ele tinha de bebê. Mas aí, o que foi uma excelente decisão naquele momento da sua vida se transformou num problema, porque essa crença de eu não consigo me soltar da corda e o hábito que gerou em cima dela de não tentar se soltar para se proteger do sofrimento fez com que ele nunca mais reavaliasse se algo mudou nessa equação que levou ele a parar de tentar. Portanto, mesmo se transformando num super elefante grande, cheio de força, em algum lugar inconscientemente, a crença do eu não consigo continuou. Ela continuou vigente até hoje. E ele se sentiu incapaz, a sua vida inteira, de se soltar daquela corda, como se ainda fosse um elefante bebê. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quantas vezes nos sentimos amarrados sem motivo? Quantas vezes nossos amigos, colegas e pessoas que nos amam nos falam do nosso potencial? Potencial este que nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos ver em nós. O quanto antigas crenças de quando não éramos quem somos hoje nos fazem ver os desafios desde a perspectiva de uma criança, por exemplo. A quantas cordas estamos presos, né? Cordas em nossa vida. E como se livrar disso? Claramente, não será só pelo racional. Porque, como falei antes, quantas vezes te falaram, te avisaram do teu potencial, mas você não conseguiu se soltar da corda que te prendia? Quantas vezes você mesmo viu a corda que prendia outra pessoa e você alertou esta pessoa também, mas ela
Mesmo com teu aviso, não conseguiu se soltar da corda. Sim, porque ver a corda desde fora é muito mais fácil. Como diz o ditado, é mais fácil ver a palha no olho alheio do que uma trave no teu. E claro que é mais fácil, porque quem olha de fora não tem a mesma crença. Quem olha de fora não passou pela mesma experiência emocional negativa. Então, seus olhos podem ficar abertos para ver o potencial, para sentir a força, sem a visão comprometida por nenhuma crença ou sofrimento na sua experiência de vida, mesmo inconsciente. No caso do elefante, a crença parece que o defende para ele não correr o risco de sofrer de novo. Para ele, seria muito difícil sequer pensar em tentar puxar a corda. E ele nem pensa mesmo nisso. E aí, para refletir isso, se encaixaria muito bem, né, também aquele outro ditado popular que diz: quem se queima com leite tem medo de água fria. E é assim que muitas experiências passadas, ultrapassadas e muitas vezes desatualizadas direcionam nosso comportamento sem que percebamos. E aí tenho certeza que você perguntará: mas como fazer então para se livrar dessas crenças limitantes? E eu te digo, sim, é muito claro que temos que nos livrar, ou no mínimo substituir nossas crenças limitantes, ultrapassadas ou desatualizadas, por crenças mais conectadas com a realidade da nossa força, da nossa inteligência e dos nossos recursos, da nossa capacidade de hoje, em vez de ficar presos a cordas e visões sobre nós mesmos que não são mais válidas, que são de outro momento nosso. Sim, mudar crenças limitantes deve ser feito. E hoje tem muitas técnicas que promovem a mudança de crenças. Mas eu gostaria de fazer um alerta, porque tem gente que acredita que mudar crenças é um processo racional. E eu te garanto que não é. Mudar crenças é uma habilidade prática que deve ser desenvolvida, que deve ser vivida e sentida. E não tem como só estudar sobre isso ou terceirizar o processo. É como andar de bicicleta. Não dá para aprender a andar de bicicleta racionalmente, só estudando, por exemplo. Você tem que treinar na prática. Você pode até receber ajuda, algumas explicações, mas se você não subir na bicicleta e fazer o seu próprio aprendizado, não tem como dar certo. Recapitulando, cada crença limitante, então, está conectada com alguma dor forte vivida no passado e a qual, em aquele momento, sucumbimos. Não demos conta e sofremos muito. Essa experiência emocional negativa, esse sofrimento, foi esquecido de propósito pelo nosso cérebro para não sofrermos mais. Essa experiência dolorosa foi guardada num lugar mais profundo do nosso cérebro inconsciente e trancada com uma crença como cadeado. Uma crença como a que tem o elefante do circo. Não consigo me soltar dessa corda. Para que aquele sofrimento nunca mais se repita. Então, meu alerta é: para poder mudar a crença limitante, precisaremos não só sermos conscientes dela, precisaremos também reprocessar antes a experiência emocional negativa que gerou essa crença. Experiência emocional negativa da qual a crença nos protege. É muito doido. Então, não é só racionalmente que conseguiremos nos livrar da crença. Tentar mudar uma crença de maneira racional ou apenas mentalmente é uma perda de tempo. Seria como querer mudar algo da nossa vida se sentarmos no sofá de olhos fechados e dizendo para nós mesmos que vai dar tudo certo e que conseguiremos tudo o que queremos só sentados no sofá sem fazer nada. Claro que a mentalização é importante para focar no que queremos, mas somente conseguiremos mudar a crença quando tenhamos coragem de tomar contato
com aquela experiência emocional negativa que gerou ela, para que essa experiência possa ser revalidada à luz da nossa força, da nossa inteligência e dos nossos recursos atuais. E só tem um caminho para isso, que é entrar aos poucos em contato com aquele sofrimento guardado, aquele que nossas crenças pretendem esconder, e aos poucos aprender uma nova maneira de lidar e processar de novo aquele mesmo desafio que nos fez sofrer no passado. Mas, processando esse desafio agora com toda a nossa capacidade atual para criar um novo registro emocional, mais adequado com a nossa realidade e com nosso potencial. Mas, Walter, como fazemos isto? E a resposta é: aos poucos, devagar. E para isso, vou continuar com o exemplo do elefante do circo, porque ele é muito interessante. Como vimos, a crença que ele tem de não consigo não deixa ele nem tentar se soltar da corda. Na realidade, ele nem pensa sobre tentar. Concordemos aqui entre nós que se ele conseguisse, ao menos uma vez, puxar a corda com toda a sua força, a força que ele tem hoje, ele arrebentaria essa corda facilmente. Mas, lamentavelmente, a crença não consigo não deixa ele nem tentar. Na realidade, o que a crença faz é não deixar o elefante correr o mínimo risco de voltar a passar pelo sofrimento que ele passou de pequeno, quando tentou muito se soltar e se esfolou o pescoço inteiro. Sofreu, se frustrou e não conseguiu. E de jeito nenhum ele quer passar por isso de novo. Imaginemos então uma situação hipotética onde a gente consiga falar com o elefante. Imaginemos que conseguimos chegar bem pertinho dele, chegar no ouvido dele e nos fazer entender. E racionalmente conseguimos explicar a situação para ele. O quanto ele é forte atualmente e como ele poderia arrebentar essa corda com facilidade. E vamos imaginar também, por um momento, que ele acredita em nós e em suas forças e nos fala: ok, vou tentar. Então, aí, ele, depois desse entendimento mental da situação, se prepara para tentar. Mas antes de tentar, como um raio, ele começará a sentir medo de sofrer de novo. E sabe o que pode acontecer nesse momento? A mesma coisa que muitas vezes nos acontece e não sabemos por quê. Nesse momento, antes de tentar, existe uma alta chance de que ele desista no último segundo e não tente se soltar da corda. São as tais resistências à mudança que falamos antes, igual a nós, que tantas vezes desistimos de iniciar o processo de mudança que tanto queríamos, vítimas das nossas resistências inconscientes, vítimas das nossas crenças, vítimas das experiências dolorosas do passado, quando não tivemos recursos suficientes para lidar e sofremos muito. Nós, em BioFlow, como terapeutas, vemos isso acontecer diariamente. Na hora em que um cliente se prepara para desconstruir sua crença, a dor aparece de repente, nos mais diversos formatos, e, em geral, o processo de mudança tende a paralisar. Como fazer, então, no caso hipotético do elefante, se eu, como terapeuta BioFlow, fosse conduzir o processo dele para superar sua crença? Eu diria para ele assim: não sair puxando essa corda loucamente, porque foi isso que ele fez no passado e é o que rapidamente ativa seu medo de sofrer de novo. E por isso ele não tenta. Então, nada de dar uma pescoçada. Nada de repetir os movimentos inconscientes de desespero que ele fez quando era bebê. Né? Esses movimentos inconscientes de se soltar desesperadamente. Esses movimentos com baixa consciência no desespero o deixariam rapidamente entregue às emoções de medo do passado, medo de sofrer de novo, medo que está registrado no inconsciente dele e que fatalmente tomaria conta dele, paralisando seu movimento de tentar se soltar. Eu proporia algo muito diferente do que é a lembrança dele. Eu promoveria um movimento bem devagar. Diria que até muito devagar. Onde ele vá percebendo e sentindo sua força o tempo todo.
um movimento lento, onde ele seja consciente da sua força o tempo todo. A única maneira dele vencer o medo é ser consciente da sua força. E aí gostaria de trazer aquela frase que diz: coragem não é não ter medo. Coragem é ir apesar do medo. Apesar de não ter força de vontade. Coragem é ir lidando com o medo enquanto eu vou. Porque assim aprendo mais sobre o que me prende. Voltando ao elefante, ele iria devagar, puxando, sentindo sua força, e aos poucos a corda irá esticando, esticando, e pode ser que nesse momento ele sinta um frio na barriga, pelo risco de sofrer de novo. E tudo bem ele sentir um pouco de frio na barriga, porque se bem a experiência dolorosa por não ter conseguido se soltar no passado, essa experiência está desatualizada, porque agora ele tem uma força que antes ele não tinha. Então, o medo de sofrer de novo que ele sente é real e não adianta negar. Mas eu apoiaria ele no movimento de ir mesmo com esse medo, né? Sentindo sua força e avançando em puxar a corda muito devagar. Para desconstruir sua crença, o que o elefante tem que fazer é aprender a lidar com este medo, para não se apavorar e aí se esquecer da sua força e parar de tentar se soltar. E por isso o manteria o tempo todo consciente da sua força, para que ele, se sentindo forte o tempo todo, ainda com medo, possa não sucumbir a esse medo. E assim, consciente da sua força e lidando com seu medo, poderá continuar puxando a corda muito lentamente, sempre consciente da sua força atual, mesmo sentindo medo de sofrer. Desculpa a redundância, mas é muito importante. Até que, puxando pouco a pouco, a corda se romperá. E aí sim ele terá uma prova contundente de que ele é capaz de se soltar da corda, sem sofrer. E assim, nunca mais será preso de novo pela mesma corda, nunca mais terá medo daquele registro emocional negativo, porque ele não existirá mais. Então, este foi um exemplo bem prático de como pode-se fazer um processo de mudança de crenças com os 3 passos do método BioFlow. O primeiro passo, a autoconsciência, é a dimensão do entendimento racional do problema e do que queremos mudar. É o momento de trazer o problema para a consciência e assim determinar qual é o desafio emocional associado a esta mudança e a esta crença. O segundo passo é a reconstrução, é iniciar na prática o processo de mudança, desenvolvendo primeiro a confiança em si mesmo e lidando com as resistências iniciais que se apresentarão. E o terceiro passo, a transformação, é poder se manter firme no movimento de mudança, processando nossas faltas de vontade e também as nossas dores do passado, mas agora à luz dos nossos novos recursos, dos recursos e capacidades atuais, até que o novo aprendizado faça clique dentro de nós, até que a corda se solte e a ficha da compreensão caia, e assim possamos nos apropriar de excelentes transformações positivas para a nossa vida. E é isso. Chegamos ao fim deste vídeo. Espero ter podido ajudar com esta explicação de como mudar crenças limitantes. Fico à disposição e desejo, do fundo do meu coração, poder ajudar a cada dia a que todos nós possamos aprender a transformar nossas crenças limitantes, porque acredito que todos podemos transformar a nossa vida. E assim, desde a melhoria contínua individual, desde a própria vitória diária sobre si mesmo, ajudemos a construir uma civilização humana com mais felicidade entre todos. Meu nome é Walter Cossia e este foi o episódio Como se livrar de crenças limitantes do programa BioFlow 3Ps. Nos vemos em breve. Um abraço.